Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Vai pegar a seleção europeia, porque eu fico maluco, cara. A gente pega a primeira seleção europeia no mata-mata e perde. Sabe? A Holanda, a Bélgica, a Alemanha, é o tempo todo isso aí, cara. Em 2002 a gente teve um sufoco contra a Bélgica, absurdo. E a Bélgica nem era... Eu lembro que o Marcos foi lá, que foi o samba, assim, ele fechou aquele gol. Porque foi 2-0 pra gente, mas o que o Marcos fez naquele jogo lá, né, foi... Esse é um jogo que... Ficou marcado. Pra mim foi o jogo mais difícil da Copa. É. Até mais difícil que a final, mais difícil que a semifinal. O jogo da Inglaterra que a gente jogou com um a menos... O jogo mais difícil da Copa do Mundo e divisor de águas foi o jogo da Bélgica. É doido, né? Que o placar a gente engana, né? Foi 2-0 Brasil. 2-0 parece que foi moleza. A gente teve trabalho na defesa, o Marcos defendeu muito, foi um jogo bem complicado. Eu lembro bem do jogo da Inglaterra, porque no primeiro tempo desse jogo aí, isso eu lembro, eu tinha 12 anos. Foi antes do Ronaldinho fazer o gol e tudo, tava num ponto daquele jogo que eu falei, acabou, a gente foi eliminado. Não dá pra gente. O Beckham tava fazendo o que queria com aquela bola ali, o Owen fez lá o gol, o Neném jogou também, mas fez o gol. Assim, eu tava vendo a gente entrar numa coisa e aí a gente já tá lendo demais naquela época lá também, né? Cara, aí o Ronaldinho faz o gol, é expulso e... O Rivaldo fez um gol que foi num bom momento, né? Uhum. Eu lembro quando a gente ganhou da Inglaterra, o Filipão falou assim, nossa missão está cumprida. Porque ele tinha falado antes que a gente chegaria entre os 4 finalistas da Copa do Mundo. Só que aí ele falou assim, ó, já que a gente chegou aqui, agora a gente vai ganhar. Né? Se a missão está cumprida, não, agora a gente vai ter que ganhar. E os próprios jogadores da Inglaterra reconheciam que a gente era superior a eles. Que tanto o Campbell, o Beckham... vários jogadores da Inglaterra chegou até nós e falou assim, vocês vão ser o campeão do mundo pela maneira que vocês estão jogando e o crescimento que teve a seleção. Foi um jogo totalmente atípico, cara. E eu lembro que eu, o Lúcio e o Kaká, né, junto com o Alex Dias Ribeiro, a gente lia sempre uma passagem da Bíblia antes dos jogos, assim, né? E a gente leu uma sobre Davi e Golias. E todo aquele jogo lá, a gente não foi favorito. Toda a torcida japonesa estava torcendo pro Beckham. Uhum. Então a gente jogou com o segundo uniforme, o azul. Saímos perdendo de 1-0 num erro do Lúcio, né, que depois se reabilitou dentro da própria partida. Foi o lançamento, ele escorou e na hora no que pé ele girou, já não teve reação, né? E a gente faz o gol no início faz o gol do empate na virada do primeiro tempo. O Ronaldinho faz aquele gol, ser a Copa do Mundo. Sabendo ainda que tinha uma Turquia que ninguém imaginava que ia para a semifinal e uma Alemanha que é o país mais difícil de se enfrentar em Copa do Mundo. Alemanha, o mais sinistro. Não só em seleção, em clubes. É o país mais complicado, cara, porque o alemão ele nunca desiste. Né? Você vê aí a história de Copa, Copa de 82, sai perdendo, eles vão lá e empatam, 78, em 74 mesmo na terra deles, eles sempre eles vão atrás, né? Jogar contra o Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, é super difícil a cultura deles de estar se organizando, mesmo se está em revés, que o outro time é muito maior que eles, melhor em campo, eles acabam se superando. O alemão é complicado de ganhar. Não tem... Uma parada que já falaram aqui o Dave já falou várias vezes também, que assim, o time é muito bem montadinho, né? Um time muito... Não tem grandes craques, mas é um time foda. Né? É um time complicado pela organização tática, né? Eles são muito determinados naquilo que o treinador realmente determina para eles fazerem dentro de campo. Esse ano que vem, né? A gente vai ter uma Itália muito forte, né? Que a Itália estava embaixo há um tempo, fez uma reconstrução, coisa que o Brasil, a seleção brasileira não consegue, né? Fazer uma reconstrução do nível da Itália, que não foi pra... Não sei qual Copa que não foi. Foi a última Copa? Foi a última, 18, foi a última, né? Aí, isso é trágico, né? Uma seleção como a Itália não ir pra Copa é trágico. Fizeram a reconstrução, ganharam a Eurocopa, invicto não sei quantos jogos e vão muito forte pro ano que vem, né? E a gente fala, todo mundo que passa que a gente fala sobre seleção, né? E assim, a gente não consegue entender como é que o Brasil faz isso, entende? A gente precisa fazer isso, sabe? Como é que a gente faz isso?
Eu acho que a seleção é a cereja do bolo. Então, quem está na seleção são os melhores. Se a gente não tem os melhores, é que a gente está formando ruim, está formando mal. Porque os clubes não têm jogador suficiente para levar para a seleção. Se você não tem novidade no mercado, você vai convocar os mesmos. Né? É isso que eu entendo. Se a gente não tem uma novidade, uma seleção, não se vê discussão hoje quando é convocado fulano e não é convocado o outro cara que deveria. Não tem mesmo. Você já sabe a convocação do Tite hoje. E quando não sabe, é um cara que está há muito tempo sem jogar, é o caso do Coutinho. Não, isso aí nada contra o Coutinho, nada contra o Tite. O Coutinho, mas não levava o Vinícius Júnior, isso que eu achei loucura, né? Então, são umas coisas que a gente... Tá corrigido isso agora. Agora foi corrigido, deu sorte, o Tite deu sorte. Alguém machucou, né? Alguém machucou, senão É. tinha... Né? Então, Bruno Henrique, o Dudu, vários atletas. Então, quando a gente entra nesse debate de criticar, não, dar opinião. Claro. Né? A gente é torcedor e a gente está aberto, independentemente se a gente vai ser retalhado da CBF ou não vai, se o nego vai achar ruim. O que a gente tem que falar é pro bem do nosso Brasil, porque é a nossa maior alegria, cara. É que aquele negócio, né? Eu acho que ser técnico na seleção é muito complicado, é claro que é difícil. Mas também é difícil porque você tem que tomar decisões difíceis, né? Porque eu entendo, assim, o Tite tá o quê? Vai fazer 8 anos na seleção, né? Não é isso? Bastante, Acho né? que tá 6, vai pro 7, né? Vai pro 7. E assim, tu convoca um cara um ciclo de Copa todo. Aí chega próximo, o cara tá jogando nada. Você não convocar esse cara, que ficou do teu lado, te ajudou durante vários anos... Tá, mas não 23, né? Não 20, nem 16. Você tem 5 sim, pilares, 4 exato, pilares, 4 exato. caras. Que são os pilares seus que te carregou quando tava ruim. Ele já tem os pilares dele ali. Eu tive para trazer o Felipe Coutinho de volta foi muito esquisito. Não, o Casemiro, o Neymar, o Alisson, o Thiago Silva, o Marquinhos. 5, beleza. E o restante? Sim. Aí a gente entra. A gente precisa ir renovando o nosso futebol. Aí é onde está o erro. É do Tite, ou da seleção, ou dos clubes. Né? A gente tem formado muito ruim. A gente tem... Antigamente, você olhava lá no Bayern de Munique, tinha um atleta de destaque, no Porto, na Turquia, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, tinha um referência. Tinha um 9, tinha um 10. Cadê o número 10 hoje diferente? Pois é, não tem. Que pifa, que faz aquele jogo... que o Zico fazia, que o Alex fazia, que o Raí fazia. A gente não encontra hoje. O Neymar que faz tudo, né? Ele é todas essas posições, é ele que é. Entendeu? Então cai uma responsabilidade muito grande em cima de um cara que não pipoca. O Neymar ele pode ter vários defeitos, mas ele não pipoca. Quanto mais bate nele, mais ele vai para cima, mais ele reage, mais ele vai. E a gente precisa de mais jogadores assim nesse próximo ano aí, que a Copa do Mundo ainda... É longa, ela tem um ano. Ano que vem não é em junho, é em novembro. Então tem tempo pra caramba. É que você tá falando, né? Que em 2002, 2006 e tal, o time brasileiro titular, eles eram as grandes estrelas dos clubes europeus. É isso. Eles eram as grandes estrelas dos clubes que estavam. Né? E hoje em dia, quantos são reservas, sabe? É uma questão de formação mesmo. Não são protagonistas, né? São protagonistas. É uma questão de formação mesmo, que a gente está devendo há muito tempo já, né? Eu acho que se a gente conseguir arrumar dois, três setores que ainda tá difícil, principalmente a parte de laterais, né? A gente consegue fazer um time muito competitivo se o Neymar tiver 100% focado. Se ele estiver bem. Porque ele faz a diferença. E para quem jogou a Copa e sabe... que tem um jogador que chama a responsabilidade com a chegada do Rafinha, com a vinda até do Bruno Henrique, que estiver num bom momento, tudo, com o Hulk também jogando bem aí, fase final, tudo, a gente consegue chegar competitivo e levar essa Copa do Mundo, sabendo que as outras seleções, como você falou bem, né, a Itália, a própria Espanha, né, a Espanha tem um time super jovem. Super jovem. Né, perdeu a semifinal para perdeu aqui, não perdeu Itália, com a bola no pé, perdeu na cabeça. Perdeu pra gente também nos Jogos Olímpicos. Mas é uma Copa do Mundo que interessante, mas eu sigo dizendo, o Brasil é favorito até na hora do mata-mata, e mata-mata você tem que saber jogar. Exato.